totalmente focado no aqui e no agora, com atenção plena para o que você está fazendo. Parece fácil, mas não é. Basta você pensar no seu dia a dia. E quantas vezes você consegue conversar sem desviar a atenção? Dirigir sem pensar no que fez ou no que fará, sem estar conectado? E almoçar sentindo o gosto do alimento, a textura? Provavelmente, enquanto assistia a isso, sua mente já passeou, você já deve ter sido distraído pelo celular e ter lembrado de planos que tem para fazer para mais tarde. Nada além do normal. Agora pense na correria do dia a dia, você ter atenção plena no que está fazendo. Parece difícil. Fácil não é, mas não é impossível. Fique atento. O programa Viver com Saúde vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora. E agora nós estamos aqui para nossa roda de conversas. Eu acho que é assim que a gente pode chamar esse programa de estreia, porque o programa realmente vai ser assim. Viver com Saúde é um bate-papo com uma troca de experiências e, é claro, sempre trazendo as melhores dicas e informação. Hoje os nossos convidados de estreia são o Dr. Gustavo Santi, que ele é médico de família e comunidade. Também está aqui com a gente a Fernanda Farias, que ela é nutricionista, ela é coach, ela tem especialidade em neurolinguística, vai falar sobre qualidade de vida, bem-estar. Tudo bem, Fê? Com certeza, tudo bem, Melissa. Prazer estar aqui. E a Alice Santi, que ela vai falar, ela que vai nos dar dicas e falar um pouquinho mais sobre esse Mindfulness. Mas antes, eu conversei com um pioneiro em Mindfulness. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, ele é o diretor do Centro Brasileiro de Mindfulness e ele explicou qual é a origem do Mindfulness. Confere aí. O Mindfulness ele pode ser visto de várias maneiras, né? A primeira ideia é que se refere a um estado mental. Seria um estado mental onde a gente está atento e aberto à situação. Se contraporia ao que a gente está acostumado a fazer, ou estar desatento. Então a gente sabe das pesquisas que 47% do tempo a gente está desatento. Então metade do tempo aproximadamente a gente está fazendo alguma coisa pensando em outra coisa. E hoje em dia, né, existem mais estímulos para que nos interrompam, tirem a nossa atenção. Então o celular, as redes sociais. Então essa é uma realidade contemporânea. E a outra questão envolvida com Mindfulness, então a primeira questão é a atenção, né, em contraposição a estar atento. E a segunda questão é a atitude, né, a atitude de abertura, a gente diz, né, diante do principiante. Que é como se a gente observasse as coisas ou a nós mesmos pela primeira vez, sem pré-julgar, sem reagir às situações. Então são duas coisas que são fáceis de falar, mas difíceis de fazer. Então, para isso, existem técnicas, existem programas que treinam, né, tentam treinar a mente nesse estado mental, que a gente traduz para o português como atenção plena. E os programas de Mindfulness nascem nos Estados Unidos no final da década de 70. Então, eles não são tão novos assim, né, vão fazer 40 anos agora. Mas eles ficaram por um tempo restritos ali nos Estados Unidos, depois começaram a se esparramar pelo mundo, né, principalmente na Europa, na Inglaterra. E agora começam a chegar no Brasil e em toda a América Latina. Então, mas eles nascem nos Estados Unidos, no final da década de 70, com um pesquisador que se chama Jon Kabat-Zinn. Hoje em dia ele está aposentado, mas ele era professor da Universidade de Massachusetts, do curso de medicina, e ele era um PhD, né, era um doutor, estudava biologia molecular, não tinha nada a ver com a proposta. Mas ele tinha influências, né, das tradições humanas, principalmente do budismo e da tradição da yoga, né? E ele, a partir dessas tradições, dos conceitos e das práticas, ele adapta a linguagem para programas contemporâneos laicos.
Então, os programas de Mindfulness são laicos, né? Eles não têm nenhuma conotação religiosa, apesar de, né, claramente terem influência, em especial do budismo, mas eles tratam a questão da atenção plena como uma capacidade universal humana, né? Então, qualquer pessoa tem essa capacidade, ela pode ser treinada. E eles nascem realmente na área da saúde. Então, os primeiros programas foram criados dentro do Hospital Geral de Massachusetts e para pessoas com dor crônica ou ansiedade. Então, eles nascem no contexto da saúde e hoje em dia eles estão esparramados por várias áreas da sociedade, né? Na educação, no mundo corporativo, para atletas, equipes esportivas. Bom, gente, eu tive uma imersão no Mindfulness. O Dr. Marcelo realmente fez todo o histórico, mas aqui, principalmente na nossa região, é muito novo, né, Aline? Sim, é muito novo, apesar dele estar hoje em dia aqui no Brasil, agora começando a se disseminar muito assim também, né? Doutor Gustavo, me diga uma coisa, o Mindfulness ou atenção plena, consciência plena, ele previne doenças? Com certeza, né? A gente tem que levar em conta que a gente acima de tudo é um ser, a gente é uma combinação, né? A gente é um ser físico, mental, espiritual e a gente não pode negligenciar nenhuma dessas partes, né? A doença, ela surge exatamente quando a gente negligencia uma dessas partes e foca muito em outras, né? Eu acho que essa é a grande sacada dessa técnica, né? É trazer a pessoa para o momento do agora, viver o momento presente, estar atento àquilo que a gente está fazendo, né? Com certeza vai prevenir doenças, vai trazer saúde, é só questão de prática, disciplina, né? As pessoas querem uma receita pronta, né? Mas na verdade é um caminho, ele mostra um caminho e muito proveitoso, que a gente pode colher muita coisa boa aí, muita saúde, mas tem que praticar, tem que se dedicar, né? O Mindfulness, ele ajuda muito porque ele traz a consciência para o nosso corpo também. Uma das âncoras que a gente traz de atenção é para o corpo. Então, como eu trago a minha consciência para o momento presente, para o meu corpo aqui agora, como é que está o meu corpo aqui agora? Quais são as sensações que estão presentes aqui? Eu estou sentindo um certo desconforto aqui que eu não tinha me dado conta. Então, estou percebendo, traz além de uma consciência corporal, aquilo que está junto com isso, entende? Então, tanto no nível emocional, né, quanto no nível de consciência do corpo mesmo. Então, o que isso me traz de benefício? Olha, se eu consigo perceber como é que está o meu corpo, o que está acontecendo, eu vou saber como agir, eu vou poder escolher. Se eu sei que algo está me gerando estresse, então eu posso olhar para isso a partir de uma outra perspectiva e não fazer como a gente deixa no dia a dia, se deixar ser levado por isso, né? Isso é muito importante que ela estava falando, porque é como se você estivesse dando um caminho para a pessoa dirigir a sua própria vida, sabe? Ela ter o entendimento do que acontece com o seu corpo e não delegar na mão dos profissionais de saúde a sua saúde. Né? O que mais me chama a atenção hoje, as pessoas quando elas vêm a consultório, é que elas não entendem do seu mecanismo, não entendem como funciona o seu corpo. Isso me chama muita atenção. Elas querem que você faça uma receita milagrosa, que não vai exigir muito esforço, que é só ir numa farmácia, comprar o medicamento e está tudo resolvido, né? É do automático, né? E acontece muito, eu visualizo isso muito na questão do comportamento alimentar também, né? E não só no comportamento alimentar, mas no dia a dia. Porque quando não estamos atentos, o nosso nível de escolha, a qualidade das nossas escolhas não são as melhores, né? Então, em relação a todos os pilares da nossa vida. E no comportamento alimentar está diretamente ligado. Por quê? Porque se eu não estou atento ao que está acontecendo comigo, quais são os gatilhos emocionais que podem estar me levando a determinados comportamentos e consequências tanto no âmbito emocional quanto na questão física, como é que eu vou fazer uma escolha inteligente? Se eu estou no automático, né? A gente sabe que a consciência corresponde a uma pequena porcentagem. Então, a atenção plena, ela auxilia muito nessa questão de tu trazer para a consciência, estar consciente, estar presente. E no comportamento alimentar, faz toda a diferença. Muita gente volta de férias mais estressada do que quando saiu de férias, porque
já está pensando se não vai correr o risco de perder o emprego. Mas isso é a ansiedade, né? A ansiedade faz muito isso. A pessoa, ela faz com que a pessoa tenha uma projeção no futuro, porque muitas vezes não está no momento presente, ou então não está se sentindo bem no momento presente, né? E aí sim, o excesso de responsabilidades, o excesso de compromissos faz com que eu não estou de férias, mas será que eu estou de fato vivendo? Será que o corpo e a mente estão presentes? Ou será que meu corpo está aqui de férias e minha mente está lá no que eu tenho que fazer? Será que eu vou perder o emprego? Será que os meus pais estão bem? Será que eu vou conseguir matricular meu filho na escola? O que acontece com uma mente quando está muito ansiosa assim, que ela não consegue desconectar disso na hora das férias e não consegue desconectar também no cotidiano, né? Então, na verdade, esse bem-estar que a gente sente nas férias, quando a gente consegue, só pegando o gancho das férias, quando a gente consegue estar plenamente vivendo aquele lugar que a gente está nas férias, a gente se sente tão bem, né? Mas a gente pode fazer isso também aqui, agora, conversando, lavando louça, dirigindo meu carro, trabalhando. E até mesmo indo ao médico, né? Porque quando tu vai, é exatamente o que tu disseste, quando vai num consultório, a tua cabeça não está ali na consulta. O mais grave é quando o médico não está presente. E isso acontece muito, né? O Mindfulness, ele me ajudou muito a estar presente com cada paciente. Então, eu não sou um praticante exemplar de Mindfulness. Mas eu consegui incorporar ele no meu cotidiano. Como que eu faço isso? Antes de iniciar uma consulta, eu tenho um momento, né, de reflexão ali naquele paciente que eu vou atender. Enquanto eu examino ele, eu procuro estar ali 100% presente nas queixas que ele está me trazendo. Então isso me abre um leque muito maior, porque eu amplio meu campo de visão, minha percepção fica mais aguçada e eu consigo falar a linguagem que ele está querendo, né? Eu consigo acessar aquele paciente, consigo ajudar ele realmente, né? E entre uma consulta e outra, novamente um pensamento, uma respiração, traz para o momento presente, né? É como se estivesse passando uma borracha, deixa eu apagar agora aqui, agora eu vou para o próximo. Então, mas é um exercício de estar com cada paciente, estar presente, atento, e aí a gente consegue ser mais resolutivo, né? Então, e tentar ensinar as pessoas que isso é possível. Com a tecnologia, que com certeza nos auxilia, mas acho que as pessoas acabam sendo multitarefas. E não é, estão sendo, não é que elas são. Isto não é ruim, porém não tem essa atenção que se tinha antes, né? De estar presente, de estar fazendo realmente com toda a acuidade sensorial, com toda a atenção. Muitas vezes acontece de estar conversando com algumas pessoas e a pessoa realmente, ela não está ali, não está te ouvindo. Depois acontece normalmente isso no consultório também. E aí, se o profissional está consciente, ele consegue trazer a pessoa de novo, porque às vezes ela está em outro lugar, a mente está em outro lugar e ela está presente. Então, se utilizarmos essas técnicas, conseguimos notar com certeza a diferença e o paciente nota isso depois, com certeza, pelos resultados que ele tem, porque ele conseguiu falar mais, ele conseguiu expor, ele sai da omissão e ele vem para a autorresponsabilidade. Quando a gente está aqui conversando, que nem agora, a gente não sabe muito bem onde é que está a nossa mente. Aí, quando a gente para fazer, por exemplo, uma meditação, algum exercício, assim, uma prática, aí tu começa a perceber que, nossa, como eu tenho pensamentos, mas a minha mente não para nunca. É porque tu parou e parando tu conseguiu observar. E aí, se tu conseguir classificar os tipos de pensamentos que vêm, pode ser de pensamentos do passado, pode ser do futuro, mas podem ser julgamentos, podem ser ideias que eu tive, coisas, né, interessantes, pode ser várias coisas, né? Só que, na verdade, a causa do sofrimento é não estar conseguindo fazer esse retorno e estar sempre com a mente. E aí, o que acontece? A gente
se engaja de um pensamento, a gente vai para outro, e quando a gente vê, a gente nem sabe mais o que estava fazendo aqui, porque a nossa mente viajou. Dr. Marcelo, ele fala que o mindfulness ele é laico, né? Porque quando se fala em questão de meditação, se fala muito na questão do budismo, né? Como o Marcelo falou, que ele vem das tradições, né? Mas ele veio com essa abordagem laica justamente para poder ter acesso aos diversos setores da sociedade. Principalmente hoje, assim, hoje em dia no Brasil começou com a saúde, já está na educação também e em outros setores, como lá na Inglaterra, né, já existe lá, já estão nos 4 pilares assim da sociedade, já estão usando, que é a justiça criminal, mundo corporativo, na saúde, na educação. Eles têm isso como uma política deles lá, né, estão utilizando as técnicas. Então, na verdade, o mindfulness ele tem essa abordagem laica justamente para poder ter acesso, que independente da pessoa ter as suas crenças ou não, os benefícios que podem ser adquiridos com a técnica são para todos, né, na verdade. É para ser acessível realmente, né? O que é o grande mal hoje da humanidade? Então, acho que hoje o que mais causa esses transtornos é a ansiedade, né? Porque a pessoa realmente ela não consegue dar conta de tudo. Então, se ela não se organizar, se ela não priorizar o que é importante para a sua vida, não cuidar aquilo que eu falei do corpo, da mente e do espírito, ela vai negligenciar, geralmente é isso, ela negligencia alguma parte e aí o sofrimento vem a tristeza, vem a depressão, né? E a depressão ela não está ligada à classe social, a conhecimento, nada. A gente vê que afeta todas as classes, independentes, né, de poder aquisitivo ou não, e o sofrimento ele vem aumentando muito. Mas eu acho que o principal causa é essa, as pessoas não param para perceber o que é essencial para o seu dia a dia, o que é essencial para viver bem. Também observa isso no consultório? Muito, com certeza. É a questão da ansiedade e da automatização, os comportamentos automáticos. A gente sabe que desde que nós nascemos, nós vivenciamos fatos e damos significados para esses fatos. E criamos muitos hábitos, que são comportamentos automáticos. E são repetitivos, só que muitos são destrutivos e a gente não percebe. Não percebe por quê? Porque está sempre naquele círculo vicioso. Então, é normal isso. A pessoa chega, ela tem inúmeras tarefas, ela assume diversos papéis, diversos personagens. Então, diversos, quanto mãe, quanto filha, quanto amiga, quanto profissional. Só que ela não prioriza e aí acontece justamente isso, porque tudo bem, eu posso assumir todos esses papéis, mas o que é prioridade? Será que está claro para mim quem eu sou? Porque o que eu percebo hoje, as pessoas querem muito ter. Quero emagrecer, quero ter um corpo saudável, quero ter dinheiro, quero ter um cargo, quero ter saúde, só que elas ainda não fazem para ter. Mas por que elas não fazem? Porque elas ainda não são. Elas não são determinadas, elas não são focadas, elas não são conscientes. E aí que entra essa técnica. Eu preciso ser consciente para eu poder escolher ficar 15 minutos na minha casa com meu filho, ao invés de estar no celular, escolher almoçar com o meu namorado, com a minha família e almoçar e não estar almoçando no celular, fazendo diversas outras coisas. Só corpo presente. Exatamente. Né? Então, eu acho que entra principalmente nisso. Eu oriento muito a questão da... Tudo bem, qual é o comportamento que você tem? Qual é o pensamento que vem antes de tu ir se alimentar? Qual é o gatilho? Observa qual é o gatilho. E como tu te comporta. E existem várias perguntas, vários gatilhos que podem ser utilizados para trazer a pessoa para o momento consciente antes deste comportamento. E diversos outros, né? Então eu preciso estar consciente para conseguir também criar uma rotina organizada e priorizar os papéis que eu assumi quanto Fernanda e a forma que eu me comporto. Uma questão também muito importante no Mindfulness é sobre os valores. O que realmente para mim é o meu valor na vida, né? O que eu considero como valor para mim.
Então, pode ser família em primeiro lugar, trabalho em segundo lugar, terceiro lugar, sei lá, saúde. Se está nesse, por exemplo, nessa escala, será que eu estou sendo coerente, fazendo as minhas escolhas na vida com essa minha escala de valores, né? Porque, por exemplo, se para mim a família está em primeiro lugar, então se eu escolho trabalhar e não dar o tempo que eu gostaria para os meus filhos e fico me culpando por causa disso, eu não estou sendo coerente. Então, estar consciente, na verdade, a gente fala isso também, não consegui falar do mindfulness, que é bem importante, que não é somente estar no aqui e agora, mas a atitude interna, né? Que é não julgar, que é estar com gentileza, sabe? Cuidando de mim com gentileza, de tudo que acontece, né? E dessa abertura às experiências, dessa mente de principiante, né? Então, tudo isso vai me proporcionar saber aquilo que realmente para mim, o que eu valorizo na vida e será que eu estou sendo coerente com isso ou não? A medicina ela está muito focada na doença e no tratamento medicamentoso para a doença. Os investimentos eles são trilionários, eu não saberia nem pronunciar os valores de tão enormes, exorbitantes que eles são. Acontece que eu posso patentear e lucrar com o Mindful? Não. Eu posso patentear e lucrar com mudanças de hábitos de vida? Não. Eu posso patentear e lucrar com hábitos saudáveis, com alguns suplementos, minerais, essas coisas? Não, essas coisas não podem ser patenteadas e não dão lucro para ninguém. Então, o nível de investimento em pesquisas assim ainda é muito pequeno, né? Então, tem um esforço grande em se produzir material científico nessas áreas, porém não há investimento porque não há interesse. Mas na prática a gente vê resultados maravilhosos, né? As pessoas que conseguem adotar essas práticas e incorporar no seu cotidiano, elas vivem muito melhor, conseguem chegar no seu nível de saúde ideal, conseguem viver mais plenamente, conseguem valorizar, mas é todo um processo que demanda um certo sofrimento, porque é uma mudança de paradigma, é você olhar para um outro lado. Bom, eu tenho que olhar para cá que existe um caminho diferente. E quando eu vejo tanta farmácia abrindo uma em frente à outra, eu fico muito preocupado. Cada vez que eu saio para caminhar, eu digo, nossa, mais uma farmácia, mais uma farmácia, mais uma farmácia. Eu vejo o quanto a nossa sociedade está doente. E o quanto nós profissionais de saúde, somos responsáveis por isso também. Porque às vezes a gente não gasta tempo em mostrar para o paciente que existe um outro caminho. E quando eu passei a adotar para a minha vida, eu trouxe isso para a minha vida, estou conseguindo vivenciar isso mais plenamente, eu tenho oferecido para os meus pacientes, né? Então eu mostro para eles, o teu tratamento é esse aqui, se você não se cuidar, não adotar hábitos saudáveis, você vai chegar, né, a coisa vai progredindo, vai piorando, vão precisar cada vez de um novo medicamento, ou existe esse caminho. Não necessariamente você vai abandonar todos os remédios, sim, mas vai diminuir muito a quantidade. Então a ideia do Mindfulness é isso, é que como é para todos, né, independente até se a pessoa tem uma condição física que não consiga, sei lá, sentar com as pernas cruzadas, fica com as pernas, né, na posição da cadeira, normalmente pode ser feito de pé, pode ser feito deitado. Importante é fazer, importante é praticar. A gente pode fazer uma técnica que, na verdade, assim, ela é bem rápida, não precisa de muito tempo. A gente chama de técnica dos 3 minutos. Não precisa também ser 3 minutos exatamente, mas é porque ela é uma técnica curta, assim. E vamos lá, então. Então, vou convidar também que as pessoas que estão assistindo também possam se permitir fazer, né, um convite para experimentar. Então a gente coloca assim, quem for fazer sentado, né, colocando os pés no chão, e de preferência a gente pede que desencoste da cadeira, só para manter uma postura mais alinhada, mais ereta, se isso for possível. Se não for possível, também tranquilo. E aí, se sentir confortável, pode fechar os olhos, se não pode deixar aberto, levemente aberto, num ângulo de 45 graus, sem focar em nada muito específico.
E aí nós podemos trazer a nossa atenção para o ambiente onde nós estamos, notando os sons que acontecem, simplesmente observando, trazendo aquela intenção de mente de principiante, como se estivesse ouvindo tudo pela primeira vez, aberto a observar os sons mais distantes, os sons mais próximos. Nós podemos também perceber a temperatura desse ambiente. E aí, gradualmente, nós podemos trazer a nossa atenção para o nosso corpo, notando o peso do corpo, os pontos de contato do nosso corpo com o chão, com a superfície que estamos sentados. Veja se é possível sentir o peso do teu corpo, a gravidade sendo exercida no teu corpo, peso da cabeça sobre o pescoço. E nota quais são as sensações que estão presentes no teu corpo. E lembra que não tem necessidade de modificar nada, nós estamos só observando, gentilmente observando o que está acontecendo nesse momento. O que tu faz ali para viver com saúde hoje? O que tu daria assim de dica que é o que tu faz? Na verdade, vamos saber algumas características. Serve para mim e eu acho que serve para as pessoas também, então é bom até de compartilhar isso. Pausas. Eu me dou pausas durante o dia, que pode ser muito curtas, pode ser 1 minutinho, sabe? Aí se a pessoa assim trabalha o dia inteiro na empresa, ai, como é que eu vou dar pausas? Vai pro banheiro, fica no banheiro um pouquinho, 1 minutinho lá, fecha os olhos, se observa, respira se for necessário, tá em contato com o que eu tô precisando agora, o que eu tô precisando nesse momento, o que é importante para mim. Faz uma diferença muito grande. Vem com outra energia. Sim. Muda. E às vezes essas pausas que a gente consegue se dar também nos poupa de reagir automaticamente, que depois que tá feito, né? Então a gente consegue se conectar e ter escolhas melhores, mais inteligentes. Fê, Faço. Então, eu tenho 2 rituais, um ritual noturno e um ritual matinal, que eu acho que isso me traz bastante qualidade e saúde. Ritual noturno, então, enfim, de acordo com a crença de cada um, mas eu tenho a minha crença, então faço oração e faço uma auto-hipnose, que nem tu falaste sobre a técnica da atenção plena, de acessar âncoras, então eu utilizo uma âncora de relaxamento e aí automaticamente faço uma mentalização de como o meu corpo como o meu sono vai fazer com que meu corpo produza sensação de bem-estar, disposição, energia, uma mentalização para o outro dia. Amanhã eu vou acordar com disposição, com saúde, todos os órgãos vitalizados, então isso eu faço antes de dormir. Como a gente trabalha com saúde, a gente tem que incorporar a saúde na nossa vida, né? Então, a minha qualidade melhorou muito quando eu fiz essa opção, né? Então, quando eu estava estressado com o trabalho, me deixando consumir muitas horas, me alimentando mal porque não sobrava tempo, então eu me encontrava num estado até difícil de passar aquilo para o meu paciente, né? Então, hoje eu consegui me reorganizar. Eu voltei a ser criança porque eu ando com lancheirinha, né? Quem me vê é o doutor da lancheirinha, né? Eu levo o meu lanche. Então, eu levo frutas, levo iogurte, né? Faço as refeições com intervalos regulares, tomo muita água, né? Reduzi café, tirei açúcar do café, então tomo mais chá verde para estimular, um chá calmante à noite. Passei a adotar atividade física quase que diariamente, né? Ficam aí as dicas, absorvam essa informação e coloquem em prática.
E se vocês quiserem passar a sua dica de como viver com saúde, manda um e-mail pra gente, é no tv@camaracaxias.rs.gov.br. Tenho certeza que a partir de hoje eu vou começar a ler a dica de vocês de como viver com saúde. E mandem também sugestões de pauta que certamente a gente vai ler com a maior atenção e vai colocar em prática. Um super beijo. A gente volta numa outra oportunidade para viver com saúde. Obrigada. Obrigada.